sabemos, a pandemia da Covid-19 pegou todos de surpresa. E um dos setores também atingidos foi o agronegócio, se tratando dos pequenos produtores. A projeção do próprio Ministério da Economia foi que houve um recuo de mais ou menos 5%. Isso se deu por conta que a maioria deles não tem uma vida financeira estabilizada. Também acaba sendo culpa da ausência da educação financeira. Aliás, não só para o mundo do agro, mas também para quem vive intensamente da vida urbana. Hoje, o nosso convidado é o André Iano, assessor de investimentos da WIT Invest, parceira da XP Investimentos. E também o Ricardo Carneiro, seu parceiro focado em agronegócio. Bem-vindo a mais um podcast do Agrotech, um podcast do grupo MW Brasil. Meu nome é Flaviane Campos e hoje o nosso bate-papo é sobre educação financeira dentro do agronegócio. Bem-vindo, André, bem-vindo, Ricardo, como vão? Obrigado, Flaviana. Flaviane, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Prazer imenso estar com você aqui, falar um pouco de agro, parte de finanças também, são duas grandes paixões nossas. Obrigado mesmo pela participação. Boa tarde, Flaviane. Boa tarde, André. Prazer estar aqui participando desse podcast. E como o André falou, né, a gente trabalha com isso e realmente são duas paixões, né, agronegócio e finanças. Então, nada melhor que conversar um pouco e falar da nossa rotina e de como poder ajudar o produtor rural nessa parte de educação financeira. O agronegócio ele é muito abrangente, então dá para conversar bastante sobre isso no mercado financeiro, eu imagino, né? Sim. Com certeza, né? Ele é bem abrangente. O mercado, a gente tem, é bem abrangente, né? A gente tem desde pequeno produtor rural ao grande produtor, exportador de soja, de milho. Então, realmente, é muito abrangente, né? Então, pessoal, pensando que em 2021, mais de 70% dos brasileiros se declararam endividados. Dentro desse número, há também muitos produtores rurais. Além desses dados, só mostra por que é tão importante a implantação da educação financeira entre os pequenos produtores, principalmente para aqueles que ainda não têm facilidade com tecnologia. O que vocês acham que devem ser os primeiros passos para essa educação financeira, sabendo que muitos deles ainda são resistentes às ideias diferentes, não querem investir, não querem perder esse tempo, aliás, ganhar esse tempo, né? O que vocês me falam disso? Bacana, Flaviane. Olha, vou tomar a liberdade de começar então, Ricardo. Eu acho que a grande... Eu acho que o grande início de tudo, Flaviane, é a questão do planejamento, a questão da gestão, né? Não só, e depois a gente vai trabalhando outras ferramentas, outros conceitos dentro das finanças, né? Mas o que eu vejo ali, não só do pequeno produtor rural, mas mesmo o pequeno empresário nas cidades, uma das grandes dificuldades que eles acabam tendo é sobre a questão de gestão. Então, o pequeno produtor, ele tem que procurar saber sobre as questões de custos, as questões de mercadológicas também, de marketing, como que ele consegue vender o produto dele, como que ele consegue inserir, né, essa mercadoria de maneira efetiva, qual o melhor momento, qual é o produto que ele vai comercializar, né? Então, isso tudo, ok, ele precisa também fazer parte do seu escopo de trabalho, das suas preocupações diárias, porque o investimento, Flaviane, ele vem em consequência disso, né? Porque você só investe, você só pensa em quando sobra dinheiro, né? Porque é algo que está sobrando, né? Se você tá vivendo ali só pagando conta, dificilmente você vai conseguir pensar no investimento, para comprar alguma coisa, para construir um patrimônio, né? Para pensar ali em como adquirir
ou outras propriedades, ou adquirir um trator, uma caminhonete. Então, essa preocupação ele precisa ter também, principalmente antes, né, para conseguir construir esse patrimônio. Tá? Eu acho que o começo da nossa conversa vai muito dentro desses princípios aí. O que você acha, Ricardo? Você acha que o caminho é por aí ou não? Concordo, né? Eu acho que faz total sentido. O produtor ele tem que ter um acesso às ferramentas de gestão, igual você disse, né? E aprofundando mais um pouco, dando a minha visão aqui do dia a dia, eu acho que existe um preconceito muito grande por parte dos produtores rurais, porque eles associam investimentos à bolsa, aí sempre tem aquela história, né? Um conhecido meu quebrou na bolsa, um conhecido meu perdeu dinheiro. Então, eles acabam ficando um pouco reticentes em falar de investimento. Então, além disso, né, o caminho é educativo. É o caminho de sentar, conversar, explicar e tentar retirar esses tabus que os produtores acabam tendo sobre investimentos no geral, aplicações financeiras. Sim, bacana. Não, perfeito. E assim, já que a gente falou um pouquinho da resistência à tecnologia, então vamos falar sobre os produtores que já são mais moderninhos. E para falar disso, a gente entra no assunto do agro 5.0, que é a tecnologia chegando para revolucionar o agronegócio, expandir ainda mais o segmento. Como que vocês enxergam que os produtores rurais podem investir nesse novo caminho? E, assim, o que a tecnologia financeira pode agregar para a nova era do agro? Quais aplicativos de gestão financeira pode ser indicado para quem quer começar a usar isso para trazer inovações dentro da sua produção, dentro do seu lucro? Posso tomar a liberdade de começar essa, André? Fica à vontade, Ricardo. Na minha concepção, na minha opinião, né, o que pode agregar muito, pensando em agro 5.0, pensando em tecnologia, é a parte de mercado futuro e gerenciamento de risco de preços, né? Hoje a gente tem um problema muito grande, tanto para o pequeno produtor quanto para o grande produtor, que ele gerencia o custo dele muito bem, ele investe no gerenciamento da propriedade rural, da sua produção. Então, vamos pegar o exemplo de um produtor de milho. Ele tem um trator de última geração, ele tem os melhores fertilizantes, ele tem a melhor aconselhamento ou técnico, mas chega na hora de comercializar, ele acaba pecando. E isso a tecnologia acaba ajudando muito. Então, no momento que ele tiver acesso a esses produtos, ele vai conseguir gerenciar melhor o risco de preço deles e, consequentemente, aumentar sua margem e a rentabilidade do seu negócio no geral. Não sei se você concorda comigo, André. O que você acha? Bacana, eu acho que o caminho é por aí também, e também passando pelas questões de mudanças históricas, né, Flaviane? A gente, talvez, imagino que tenha bem mais idade do que você, né? Mas aí mas os meus avós, né, os meus avós imigrantes, vieram diretamente pão e foram trabalhar no campo. A maneira como eles receberam a educação e a tecnologia para trabalhar no campo é maneira muito oral, né? Então, de pai para filho, de um vizinho para o outro, né? Essa mudança tecnológica, essa questão do agro 5.0 aí, ela é revolucionária. Ela, né, não só vai introduzir esses conceitos todos de conseguir utilizar instrumentos para conseguir gerenciar o custo e o preço, né, de venda, mas também, né, dando um salto ali de século, a questão da internet,
você consegue hoje ali, mesmo o produtor rural que tenha, quando a gente está falando para o Brasil como um todo, né, Flaviane? Algumas regiões, claro, vai ter um acesso menor ali à internet, vai ter um acesso menor à informação, mas o fato é que a informação hoje, o conhecimento, ele é bem mais difundido. E você consegue hoje, não só pela internet, mas também a quantidade de programas na mídia, no rádio, na TV, como esse podcast também, que se propõe a fazer isso, de levar conhecimento, de levar essas informações para o campo, né? Nesse Agro 5.0, a gente tem muita coisa bacana para a gente colher disso, né? Então, como eu citei no passado, que a maneira como obter informação era uma maneira bem arcaica, de maneira de pai para filho, né, de vizinho para outro, a gente consegue fazer com que as informações cheguem mais rápido e de maneira com vários canais, né, não só pela internet, como também pela TV, rádio, podcast agora também, como é o propósito desse veículo. E então, muitas informações que acabam chegando para o produtor, né? E informações de qualidade para ele conseguir gerenciar melhor o seu negócio. E a parte de finanças é a mesma coisa, né? Então, hoje, a gente tem esse propósito de levar a educação financeira, de mostrar como a educação financeira não é um bicho de 7 cabeças, que não é uma coisa para milionário, que não é um investimento que você precisa saber matemática avançada, que você precisa saber dominar técnicas, palavras em inglês, não tem nada disso, tá? O mercado financeiro, a parte de investimento é super acessível. Hoje você consegue comprar títulos do governo com menos de R$100. Então, é acessível não só de maneira tecnológica. Hoje você no aplicativo, no celular, consegue fazer não só comprar ações, mas investir, comprar um título do Tesouro, né, um título do governo, e ao mesmo tempo, além de ter uma facilidade tecnológica, também é super simples você investir. Então, como eu falei, com menos de R$100 você consegue já o Flaviano. Hoje nós sabemos que a maioria dos pequenos produtores, eles ainda acham que para ter altos lucros é só vendendo para os grandes compradores, para as grandes indústrias, supermercados. Mas o que vemos na prática é que nem sempre essa é a única opção. Quais outros mercados que vocês acham que podem ser explorados por esses produtores que a maioria ainda talvez tenha alguma insegurança de entrar? Legal. Por favor, Ricardo, começa aí. Então, hoje, como o André já disse sobre a difusão da informação, velocidade, hoje nós temos algumas ferramentas que auxiliam o produtor na tomada de decisão. Então, antigamente ele não tinha ideia de quanto custava um boi no Pará, só pegando um telefone, conversando com um amigo. Hoje, se ele entrar numa plataforma, ele pode ter uma ideia do preço do boi balcão lá no Pará. Ou vamos pegar um exemplo mais palpável. Você está no Mato Grosso do Sul e uma praça. Você quer pelo menos ter uma ideia de qual o valor numa outra praça. Você consegue ter acesso a essa informação. A internet disponibilizou isso. Então, o que eu sempre falo é, sem utilizar as plataformas, a internet e a informação a favor do produtor na tomada de decisão. Eu acho que isso é essencial. E dentro do contexto do Agro 5.0, realmente é uma coisa que veio para mudar. O nome do jogo, o nome de tudo hoje é informação. Também temos vários veículos que fornecem notícias, fornecem preços, projeções sobre o mercado agro no geral, não só de boi gordo, milho, soja, até uma research borracha. Então, é muito abrangente e temos muitas plataformas e meios para poder melhorar a rentabilidade do produtor. O que você acha, André? E, Ricardo, fazendo uma acho que complementando que o... Oi, Flaviane?
Não, é que eles tinham falado das cotações, inclusive dá para acompanhar as cotações internacionais semanalmente. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas pensando ali complementando, né, tudo o que vocês já falaram e tentando pensar ali no produtor, como ele consegue também pensar uma outra estratégia, eu acho que fazer talvez pensar um pouco, utilizar o lugar que ele está para conseguir buscar alguma outra alternativa, né? Se a ideia é tentar ganhar dinheiro ou expandir ali a tua receita, talvez buscar algumas particularidades do lugar onde você está, né? Então, hoje a gente fala muito, não só na parte do turismo rural, né? Se fala muito hoje também na utilização ali de produtos orgânicos, né? O pequeno produtor, como ele não consegue dar ganho de escala, né? Fazer grandes produções, ele pode melhorar ali a margem do seu produto, buscar ali de alguma maneira algum nicho de mercado que ele consiga ampliar melhor a sua margem, fazer um queijo diferente, fazer um produto voltado para um setor específico, né? Fazer uma parceria internacional. Eu acho que tudo isso, como o Ricardo falou, é buscar informação, é buscar de que maneira que eu consigo agregar valor ali ao produto que eu estou comercializando. Eu acho que o produtor, como ele não consegue ter ganho de escala, eu acho que ele tem que procurar, via informação, maneiras diferentes de conseguir melhorar ali o ganho com o seu trabalho. Legal. E, pessoal, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho do Plano Safra 21-22. Ele, juntamente com o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ele vai levar o crédito rural para 19% a mais de famílias nesse plano, comparado ao passado. E, no total, vai aproximar quase 40 bilhões de reais a mais e com juros bem baixos, na faixa de 3%, 4,5%. Como que vocês acham que esse plano pode fazer a diferença dentro do agronegócio? E o que ele pode agregar para os pequenos e médios produtores? O que vocês me falam? Toca o pau aí, Rodrigo, Ricardo. Então, Flaviane, esses recursos do Plano Safra e do PRONAF, quando lançaram o Plano Safra, eu comentei sobre, achei que foi muito positivo, tinha uma discussão sobre qual seria o tamanho do orçamento destinado ao Plano Safra e acabou sendo muito positivo a distribuição de recursos. Em um primeiro momento, o importante e a importância do Plano Safra para o pequeno e médio produtor rural é que ele fica capitalizado e pode realizar novos investimentos, por exemplo. Então, investir num silo novo, investir num trator novo, talvez investir na compra de uma semente melhor devido a um aperfeiçoamento genético. Então, são alguns exemplos simples, mas que no dia a dia fazem toda a diferença. Ou até mesmo o produtor com um pouco de dificuldade no capital de giro, ele pode utilizar esse valor, né, do Plano Safra para recompor esse capital. Então, é essencial esses recursos para o desenvolvimento da agricultura, da pequena e média agricultura familiar brasileira. Toda a agropecuária, no geral, depende muito do Plano Safra, né? Então, se você pensar que os juros do mercado hoje em dia giram em torno de 11,5%, 12%, né? Então, se você conseguir disponibilizar um recurso a 3%, 4%, 5%, dependendo da faixa que vai cair no Plano Safra, no PRONAF, né? Isso faz toda a diferença para o produtor. Desculpa, Flaviane, não escutei você. Não.
Eu acho que, só complementando, acho que o Ricardo tá coberto de razão. Acho que com essa taxa de juros é um dinheiro praticamente grátis, vamos dizer assim. Claro, não é grátis porque tem que devolver, mas por que eu estou falando isso? Porque o Ricardo falou de juros em torno de 10, 11%, é que é a taxa Selic, né? Mas se você for pensar ali, né, Ricardo, a parte de financiamento mesmo, de empréstimo, eu vou falar para você, cartão de crédito, cheque especial, o financiamento de automóvel, ele está girando em torno de 2% ao mês, tá? Então, diante desses juros que está machucando muito a nossa economia, o produtor rural ter acesso a essa taxa de juros, ele tem um baita incentivo de produzir, de até pensar talvez ali em expandir a sua produção, expandir a área produtiva, né? Eu acho que é um baita incentivo, sim. Esse plano do safra vem bem a calhar. Agora, a grande questão é o seguinte, né? Se o pequeno produtor vai ter acesso a esse dinheiro. Não sei se, pelo menos nos últimos anos, acabou sendo direcionado mais para médios e grandes produtores, né, Ricardo? E André, falando nisso, a minha próxima pergunta. O que esses pequenos produtores, ou os grandes mesmo, eles precisam ter de documentação? E onde eles conseguem ter acesso a esse investimento? Em quais bancos, em quais instituições? Olha, Fabiane, acho que 70% do Banco do Brasil corresponde ao crédito rural? Eu acredito que seja mais. Em torno disso. O maior banco brasileiro privado, né, vamos dizer assim, privado, que tem essa linha de crédito para os produtores rurais ainda é o Banco do Brasil. Então, é claro que a parte documental ali, você me pegou de surpresa, assim, eu não sei a parte documental que ele precisa, mas provavelmente o banco ele exige a questão da escritura da terra, a questão do faturamento previsto, a área cultivável, né? Algumas informações para que ele possa ceder o crédito. Né? Então, são informações típicas de banco, né? O banco precisa ali de alguma garantia para conseguir ceder esse crédito. Mas, além do Banco do Brasil, existem outras linhas de crédito, né? Outros bancos que fazem essa disponibilidade de crédito enfim, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar, Ricardo? Não, eu acredito que a parte documental realmente não sou especialista, não consigo falar com certeza sobre os documentos necessários para acessar os recursos do Plano Safra, né? Então, mas no geral, o André pontuou bem a questão. Não, tá certo, então. Falando sobre instituições, vamos falar um pouquinho das cooperativas, que são muito fortes dentro do Brasil na questão do agro. E nos últimos 10 anos, a gente coletou alguns dados falando que houve um crescimento de aproximadamente 4% dessas cooperativas, chegando a 1.600 cooperativas Brasil afora, somando 1 milhão de associados. E vocês acham que é viável colocar cursos voltados para a educação financeira dentro dessas cooperativas? E acham que vai ter algum retorno? Olha, Fabiane, acho que educação financeira, ela sim acaba sendo um canal importante, né? Essas cooperativas, porque onde o produtor acaba tendo um acesso grande, né?
Mas eu acho que a educação financeira, ela tem que, além de estar presente, né, no banco, na cooperativa, ela tem que estar na escola, mas principalmente também no dia a dia, né? Então, eu acredito muito que a gente acaba aprendendo e ensinando pelo exemplo, tá? Então, os pais acabam devem passar essas informações para os filhos, procurar informação financeira, né? Boa parte ali, se você for cutucar ali bem, né, a gente tem influência dos nossos pais, como eles lidavam com o dinheiro, como eles lidam com o dinheiro. Então, sim uma parte importante, né, buscar informação via as cooperativas que estão ali próximo do produtor, mas também tentar trazer todo esse conhecimento ali para o dia a dia, né, a uma ida ao mercado, a uma ida ali enfim, a um açougue, a qualquer comércio. Acho que uma oportunidade para introduzir esse assunto de educação financeira. Eu concordo com o André, eu acho que faz sentido você utilizar as cooperativas e também experiência prática para adquirir essa educação financeira. Mas, no geral, eu pelo menos acredito que você se introduzir nas cooperativas, utilizar as cooperativas como via de transmissão para a educação financeira no geral faz muito sentido. Porque se o associado, o cooperado, né, ele tem muita confiança na cooperativa, então se você utilizar toda essa estrutura para levar essa modalidade de informação, faz muito sentido. Ah, que legal. Até porque, como você falou, a confiança, né? Muitos produtores rurais ainda são desconfiados, têm medo de golpes, acabam caindo em golpes muitas vezes, então tendo essa confiança seria o caminho. As relações do agro são muito focadas na confiança ainda, né? Então, tanto na parte na hora da negociação, a confiança faz muita diferença. Então, se o produtor ele se associou, virou um cooperado, é porque tem um laço de confiança muito forte. Logo, isso pode acabar sendo expandido para outros tipos de serviço e a educação financeira no geral. Legal. E assim, falando em despesas, falando nessa parte de educação mesmo, de como você evitar golpes, evitar gastos desnecessários, dentro das propriedades há muitas despesas, seja fixas ou variáveis, e muitas vezes são muito altas e talvez imprevisíveis. O que vocês dão de dicas para os produtores rurais tomar decisões mais assertivas e não perder tanto dinheiro de forma desnecessária? Olha, Flaviane, acho que retoma um pouco da conversa que a gente teve no começo do podcast, né? Sobre a questão da gestão. Eu acho que, independente se a sua propriedade é pequena, se é média, se é grande, tem que passar você tem que passar pela gestão, né? E a gestão, ela vai te ensinar onde estão os seus ralos ali, onde o dinheiro está indo de maneira errada, onde você consegue ganhar dinheiro, onde que está a sua margem, né? Eu acho que fazendo uma boa gestão, o produtor rural, né, por mais que seja pequeno, ele vai sim ter uma margem boa ali, uma margem de lucro interessante. Então, assim, acho que a grande dica que eu procuro dar ali para todos os produtores é investir tempo e dinheiro na sua formação. Por mais que, olha, eu tenho baixa educação, eu tenho baixa escolaridade, eu não tenho tempo, né? A gente acaba sempre buscando desculpas, mas vou falar para você que, por mais que seja cansativo, seja dolorido, né, é importante a gente investir algum tempo nesse assunto, tá?
Olha, eu não tenho a mínima, o produtor pode falar, eu não tenho a mínima convicção, eu não tenho a mínima vocação para esse tipo de assunto. Então, eu acho importante você contratar alguém que saiba fazer isso, né? Que algum consultor, alguém que possa ali ver a sua contabilidade, ver como que estão as suas anotações, porque é um investimento com retorno muito bom. Tá? Eu acho que, por mais que você produza muito, se você não tiver uma boa gestão, você pode até ganhar bastante dinheiro, mas o dinheiro que você poderia ganhar ainda mais, você nunca vai saber porque você não vai ganhar. O André pontuou bem, eu ia até complementar, mas eu acho essencial que o produtor invista na sua capacitação e na contratação de funcionários e prestadores de serviços para essa área. Às vezes vamos gastar um dinheiro, talvez não seja o melhor momento, ou muito caro, mas a partir do momento que você faz esse investimento, ele com certeza vai ter um retorno lá na frente. E um retorno, na maioria das vezes, esmagadora das vezes, um retorno positivo. Sim. E assim, e falando ainda um pouco dentro desse assunto, o que vocês dão de dicas para quem já não está bem financeiramente, já não está bem da economia dentro da sua propriedade? O que vocês dão de dicas para essas pessoas se reerguerem? Olha, Fabiane, é claro que é um pouco difícil você conseguir dar uma dica que seja, que consiga atender a todos, né? Mas eu acho que, de novo, né, a importância da questão da gestão, né? Então, nesse momento ali, quando o produtor acaba vendo que está com prejuízo ou que está com dívidas, né? Eu acho que é entender, sentar, procurar como o Ricardo falou, procurar, se ele não tiver conhecimento, procurar algum profissional que consiga auxiliar ele para ele entender como negociar uma dívida, por exemplo, com o banco, ou como melhorar ali a produção, qual cultura que é mais adaptável ao terreno dele, né? Procurar essas informações. Eu sei que, na maioria das vezes, quem vem primeiro, né, o ovo galinha, né? Às vezes o produtor não consegue contratar porque não tem dinheiro, né? Mas, independente disso, eu acho que muitos estados brasileiros e muitas regiões do Brasil acabam tendo algum órgão, alguma entidade ali que consegue auxiliar o pequeno produtor rural, né? Então, procurar ajuda mesmo, independente se for paga ou se não for paga, ou mesmo um vizinho que saiba mais mais da cultura, que saiba mais, que tenha sido mais bem sucedido, né? Eu acho que dá para a gente pensar assim, né? Procurar ajuda para tentar ver onde está o problema. Tá? Então, acho que depois dessa certa encontro o problema, aí ele tem um pouco de esperança de conseguir melhorar. E aí, umas outras dicas que eu acho que é importante, mas eu acho que por mais que seja óbvio, né, Flaviane, muitas, não só produtores rurais, mas mesmo famílias que a gente conversa, que a gente acaba prestando assessoria, eles não têm noção realmente de quanto estão gastando, de qual que é a despesa familiar, né? Eles não têm ideia de onde vai o dinheiro, onde estão esses ralos que eu comentei, né? Então, ele precisa ter esse diagnóstico para saber de onde que o dinheiro não está indo, ou se é um problema realmente de gestão, ou se é um problema de que ele não sabe tocar a cultura dele, ou se é um problema até mesmo de marketing, de conseguir fazer a venda do produto, de fazer a comercialização dessa mercadoria. Então, eu acho que é importante ele ter esse diagnóstico para conseguir
avançar, para saber se vale a pena, né, manter esse tipo de cultura, manter a atividade que ele está fazendo, né? E claro, como dando continuidade, falando das despesas, fazendo ali a lição de casa, né, cortando despesa, diminuindo o custo, tá? E tentar sempre procurar ali de alguma maneira para sair do vermelho, Flaviane. Não tem muito segredo, tá? Infelizmente é isso, você tem que cortar custos, diminuir despesas e buscar ali aumentar a sua receita, tá? Eu sei que, por mais que seja simples fazer é bem mais difícil, a prática é muito mais trabalhosa do que só seguir esses passos, mas não tem jeito, tá, Flaviane? Eu acredito muito que fora disso não tem muita solução. Eu acho que essa questão vai muito de encontro com o que a gente conversou na última pergunta, né? Então, acredito que o produtor identificou uma falha. Tô com uma dívida. Talvez meu custo fixo está muito alto. Primeira coisa é sentar, contratar um profissional e entender esse problema a fundo, para depois, junto com o prestador de serviço ou a parte, pelo menos, de financeira que a gente faz aqui, em conjunto decidir qual será o melhor caminho, qual será a melhor solução a ser tomada. Então, vai muito de encontro com o que a gente estava conversando na última pergunta, né? Legal. Aí agora, só para finalizar mesmo, saindo do mundo agro, vindo para o mundo urbano, vocês enxergam diferença nessas dicas? O que vocês me falam de coisas para ser feito para sair das dívidas no mundo urbano? Olha, olha, o ambiente urbano, eu acho que as dicas são as mesmas, tá? Porque dívida é dívida, é lucro, o dinheiro não aceita desaforo, não só no campo, mas também na cidade. É que a gente acaba pensando que há uma diferença entre campo e cidade, mas na verdade não tem. O campo depende essencialmente da cidade e a cidade depende muito, essencialmente do campo, né? Então, a gente precisa que esses dois mundos se encontrem e, né, que tenha um diálogo ali mais próximo, né? Esquecer que existe uma diferenciação. É claro que tem uma diferenciação geográfica, isso é inegável, mas mas independente da diferenciação geográfica, eu acredito muito que enquanto esses dois dialogarem, estiverem mais perto, vai ser bom para os dois lados. Legal. O André falou muito bem. Eu acho que não existe muita diferenciação, pelo menos no quesito financeiro, pro trabalhador urbano ou pro trabalhador produtor rural. Então, as dicas são as mesmas e as atitudes a serem tomadas também são as mesmas, né? Então, contratar profissional, entender o que está acontecendo e juntos, com os melhores especialistas, tomarem a decisão para o negócio realmente deslanchar, né? Então tá certo, gente. Finalizamos. Eu quero agradecer muito as respostas de vocês, a participação. Olha, agradeço demais a participação de você, né, de vocês nos convidarem para participar desse podcast. Nós, acho que falo em nome também do Ricardo, nos sentimos honrados em falar, em conversar e ter ali essa aproximação com o pessoal da Nutrimais, que é uma das empresas fantásticas aí do setor de nutrição, né? Gostamos muito, acho que o programa vem bem a calhar, porque a gente precisa, assim, realmente trazer, como eu falei, né, aproximar o agro com a da cidade e deixar de ter essa falsa diferenciação, né? Acho que os dois trabalhando junto, a gente consegue trazer o melhor da cidade para o campo e o melhor do campo para a cidade.
Obrigado pelo convite, tá, Flaviane? Isso aqui que a gente faz, a gente é apaixonado. Então, sentar, poder conversar um pouco mais informal, né? Realmente um bate-papo aqui é uma delícia. Então, fica à vontade para chamar a gente para a próxima, que vai ser o maior prazer participar.